Muito bom, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Estamos começando a nossa TV Ágape, a TV da sua família. Se ajeita aí que hoje o programa tá maravilhoso. Já vai dando like aí, compartilha com seus amigos, lá no grupo do trabalho, no grupo da família. Hoje Deus vai falar com você de uma maneira muito especial. Já vamos aí para o primeiro quadro, é o nosso podcast Ágape. Hoje o assunto é bem legal. Se ajeita aí, primeiro quadro podcast. Muito bom, meus irmãos, nós estamos aqui para mais um podcast Ágape, esse quadro que toda semana a gente aprende muita coisa, sempre convidados especiais. Fica com a gente aí que o assunto hoje é muito interessante. Hoje eu tenho o privilégio e a honra de receber a nossa técnica em enfermagem, a Elisângela. Ela é membro aqui da nossa igreja, uma bênção. Quero mandar um abraço para o esposo dela também, o Edson. Hoje nós iremos bater um papo sobre, infelizmente, uma situação de saúde aqui complicada, a questão de dengue, muita gente enferma, um surto, né, que sempre acontece nessa época do ano. E a gente vai aprender um pouquinho sobre isso. E, Elisângela, aperta minha mão aqui. Seja bem-vinda e fala para o pessoal aí quanto tempo você atua nessa área, onde você está trabalhando hoje. Pode se apresentar ao pessoal. Primeiramente, obrigado por ter aceitado o nosso convite, tá? Eu que agradeço, né, pastor, por estar aqui, né, por o senhor ter feito esse convite, né, e estar aqui falando um pouquinho, né, do que a gente vive hoje, né, tá, essa situação que está acontecendo aí, né, não só na nossa cidade, mas no Brasil inteiro, né. Eu hoje sou técnica de enfermagem, né, já tem 11 anos que eu atuo nessa área, né? Bastante tempo. Já trabalhei 5 anos no Hospital Santa Casa. Hoje já tem 7 anos que eu estou na Unimed, né? Que eu não sei se as pessoas conhecem, mas é uma empresa, né, que vende planos, né? Que também ajuda, né, as pessoas em questão da saúde, né? Oferecendo os planos hospitalares. Mas mesmo assim eu atuo dentro dos hospitais, né? Que é no Hospital Santa Casa e MedCenter, né? E estou cursando também o curso superior de enfermagem. Estou legal. No 5º período, né? Ainda continuo aí, ainda aprofundando na minha área, né? Resumindo, a gente vai conversar com alguém que entende do assunto, alguém preparado para a área. Então vamos lá, Elisângela, explica para nós aí o que é dengue, o que ela causa em nós, né? Já que é um assunto sempre essa época do ano, não sei se é por causa do período da chuva, sempre vem. Explica para nós um pouquinho o que é dengue e o que ela causa, fazendo favor. Hoje, né, a gente vive essa situação aí, né, que de uns 2 anos para cá, né, a cidade tem vivido muito, né, esse surto, né, de dengue, né. A dengue, ela é uma doença causada pelo mosquito Aedes aegypti, né. Sim. Não sei se as pessoas conhecem, né. Ela é uma doença transmitida principalmente pelo mosquito fêmea, que é só a fêmea que transmite a doença, né. O macho não transmite, né. E ela é uma doença que hoje as pessoas acham que ela não tem se agravado, mas é uma doença que ela pode vir sim, se ela ficar muito grave, ela pode vir a levar a pessoa a óbito. E geralmente ela vem por recipientes de água, não é isso, Elisângela? Hoje em dia, na verdade, a prevenção, no caso, né? Pastor, a doença, ela é uma doença fácil de controlar. Mas as pessoas hoje têm que ter um entendimento do quê? Não deixar a água parada, não deixar as suas caixas d'água destampadas, né? Sempre que tiver o cachorro ali, sempre tá lavando a vasilha, né? Porque hoje qualquer recipiente que tem uma água parada é o foco da transmissão do mosquito, E né? como você mesmo disse, pode levar a óbito. Acho que tem até a dengue hemorrágica. Essa que é a perigosa. E qual que é a diferença da dengue simples para a dengue hemorrágica? Tem pessoas que até hoje ainda não adquiriu a dengue, né? A hemorrágica, ela é adquirida a partir da pessoa ser transmitida já pela 3ª vez. Porque aí ela já começa com a hemorragia, né? Então, a hemorrágica é a partir da terceira contaminação. Vez. Você comentou, eu que eu me recorde, eu acho que eu nunca peguei a dengue, não. Né? Porque o pessoal fala que é uma dor terrível. Isso. Aproveitando, quais os sintomas que a pessoa tem quando está com dengue? Que geralmente fica, mas como que eu sei se eu estou, se eu não estou? Quais os sintomas? Claro que você tem que procurar um profissional de saúde para ter certeza, isso, né? Uhum. Mas quais os sintomas que façam com que a gente ligue o start para saber que está com dengue? Hoje os sintomas mais comuns, né, que a gente vê é a febre alta, o vômito, dor muito forte no corpo, né? Porque a dengue, ela causa uma dor muito forte. Algumas pessoas vão apresentar aquelas manchinhas vermelhas, né? E a coceira.
Mas é igual o senhor falou, né? O primeiro sinal e sintoma mesmo é a diarreia, o vômito. Aí você já tem que, né, procurar um profissional de saúde, né, para poder realmente estar fazendo um exame e constatar, né? Porque hoje a dengue, eu não sei se muitas pessoas sabem, mas a dengue ela não tem um medicamento específico. Ela não tem um medicamento que vai atuar ali naquele vírus. Sim. O único medicamento que a pessoa pode entrar no momento da dengue é um analgésico, que é ou dipirona ou paracetamol, que vem aliviar esses sinais e sintomas. Meu Deus. Elisângela, uma outra coisa, há uns anos atrás era só a dengue. Isso. Agora parece que evoluiu, se eu falar o nome, você me corrige. Chikungunya E a zika. e a zika. Isso. Qual que é a diferença? É o mesmo mosquito? É a mesma forma de transmissão? Os mesmos sintomas? Isso, pastor. Hoje, né, tá muito comum a dengue, a zika e a chikungunya. Os sintomas realmente são parecidos, mas o que diferencia essas três doenças? A chikungunya, ela vai dar muita dor nas articulações e inchaço. E a dengue é o vômito, diarreia, né, a febre. Agora a zika, ela vai começar com uma febre mais baixa e vai alternando, ela sobe e desce. Então os sinais e sintomas das três doenças são praticamente as mesmas coisas, né? Só da chikungunya mesmo que a pessoa tende a ter muita dor nas articulações e inchaço. E tem como dizer assim, qual das três é mais letal ou são todas iguais? Na verdade, a mais letal vai ser a dengue mesmo. A chikungunya e a zika, o que tem que ter a preocupação? Principalmente gestante. A zika, ela causa a má formação do feto e o feto não pode vir a evoluir, ou se evoluir, ela pode nascer com a hidrocefalia, que é aquela síndrome que a criança tem a cabeça que vai só crescendo e não tem tratamento. E a questão da transmissão é o mesmo mosquito que transmite, que é o Aedes aegypti. É o mesmo mosquito? É o mesmo mosquito. Meu Deus. Pessoal, bate-papo legal, hein? É bom a gente ficar atento. Essa época do ano, acredito que devido às chuvas, as águas vão se acumulando. E não só aqui na cidade de Patrocínio, em várias cidades do Brasil, a gente acompanhou, deu esse surto aí, e é necessário a gente ficar esperto. Vamos lá. E qual que é a prevenção? Para a gente ficar esperto em relação a isso. Hoje, a prevenção é igual a gente falou no início, né? A prevenção dessas três doenças são muito simples, né? Principalmente a dengue, é você não deixar a água parada, né? Sempre estar de olho ali se não tem um foco, alguma coisa, ou também se tiver algum foco, né? Sempre estar chamando os agentes de saúde que tem a prefeitura que disponibiliza, né? Mas o principal mesmo é não deixar a água parada, que é o principal foco do mosquito. As gestantes, né, que igual tem a zika e a chikungunya, sempre está passando repelente, que é o que ajuda a prevenir, né? Porque se caso o mosquito vinha picar, não deixar o vírus entrar na corrente sanguínea, porque a questão do vírus, a partir da hora que o mosquito te pica, ele entra na sua corrente sanguínea, né? Aí é onde vai vir gerar toda esses transtornos dos sinais e sintomas. E todos os repelentes funciona contra o mosquito ou tem um específico, você sabe dizer? Não, hoje, conforme o Ministério da Saúde, todos os repelentes são já para isso mesmo, né? Tanto para a dengue, quanto para a zika, quanto para a chikungunya, né? Já são todos testados para essas doenças mesmo. E uma pergunta também de um leigo, Elisângela. Tem como eu reconhecer que o mosquito que está me picando é o da dengue ou não? Porque eu, para ser sincero, a Flávia até brinca comigo, fala, seu casco só pode ser casco e jacaré, eu nem sinto mosquito me picando. A Flávia toda hora bate aqui, o Felipe você também. Não tem alergia nem nada. Né? Pode morder aqui, eu nem vejo. Quando eu vejo, eu dou nele um tapa, mas como que a gente sabe diferenciar se é o mosquito da dengue ou não? O mosquito da dengue, geralmente, ele é aquele mosquito preto com raginhas brancas, né? Na cauda dele? Nas perninhas e na cauda dele. Mas hoje, como, tipo assim, vão passando os tempos, o mosquito vai modificando, né? Vai tendo as modificações ali. Mas o mosquito mesmo é o que tem as perninhas e aqui na caudinha dele aqui são pretinho Uma vez branco. Picou também, já tem que ver antes. Uma vez picou, já... Então, a questão é o seguinte, pastor. Pode ser que o mosquito está com o vírus e pode ser que não.
Um mosquito, para você ter noção, ele consegue contaminar 300 pessoas num dia. Meu Deus num do dia. céu. E o período de vida deles são de 45 dias. Após a fêmea botou ali, veio o ovo, veio a pupa, né, que é a lavinha que a gente Sim. fala. Então, ele tem esse processo aí, né, que é o ciclo do mosquito, né? E a partir do momento que ele só adquire o vírus se ele já picar uma pessoa que está contaminada, uma pessoa que está com dengue. Aí ele picou, aí ele já transmite o vírus para ele, aí ele tem a possibilidade de estar contaminando cerca de 300 pessoas. Meu Deus. Pessoal, já caminhando para o fim aqui, olha como que é bom a gente aprender sobre isso. Então, você que está nos ouvindo aí, você tem uma casa com quintal, dá uma volta aí, vê se tem alguma coisa que está com água acumulada, pneu, garrafa, brinquedo de criança. Né? O perigo da dengue, você pode se prevenir, mas se o vizinho não se previne, não adianta. Não adianta, né? Não adianta. É necessário cada um fazer a sua parte. Isso. Elisângela, só frisa aqui para nós, que é algo importantíssimo também. A pessoa acha que está com dengue, exemplo. Qual o remédio não deve ser tomado? Porque tem essa precaução também, não tem, Elisângela? É isso que eu acabei de falar, né, pastor? Hoje, muitas vezes, a pessoa começa a ir com sinal e sintoma, em vez de procurar o hospital, né, tá procurando um profissional ali, às vezes até começa a se automedicar sem a orientação médica. Isso aí. Mas hoje, como eu falei que a dengue não tem um medicamento específico, hoje a pessoa não pode tomar o anti-inflamatório e corticoide, antibióticos, porque esses medicamentos tendem a causar a hemorragia. Aí, independente se a dengue é hemorrágica ou não, se ele tomar esse remédio na primeira vez que ele foi picado, pode acontecer de dar uma hemorragia. Aí se torna uma dengue hemorrágica ou não? Não, porque o que acontece? Hoje, como principalmente as pessoas mais idosas, e até mesmo devido à Covid, né, que teve aí esse vírus aí as pessoas estão tomando muito anticoagulante. E o anticoagulante, para que ele serve? Ele serve para raliar o sangue. Então, esses anti-inflamatórios, esses corticoides, ele tende a raliar mais o sangue e aí é onde vem a hemorragia. Não é que ele vai se tornar uma dengue hemorrágica, mas ele já vai ter uma causa ali que já, tipo, a pessoa de adquirir outras medicações, como os anticoagulantes, aí vai provocar essa hemorragia, que é o sangramento na gengiva, hemorragia no estômago. Então, por isso que a pessoa, quando ela detectar esses sinais e sintomas, a primeira coisa, gente, é procurar o hospital, procurar orientação médica. Porque o único medicamento hoje que é indicado para a dengue é a dipirona ou paracetamol, porque eles são analgésicos para aliviar sinais e sintomas. Pessoal, que aula, hein? Para a gente terminar aqui, para nós encerrarmos esse bate-papo, quando é que a vacina da dengue, se essa já existe, né? Se foi liberada, se existe ou não? Então, pastor, isso aí foi até uma evolução muito grande, né? O ano passado, em dezembro, né, o Ministério da Saúde e a Anvisa aprovou essa vacina, né? Hoje aqui em Patrocínio a gente já tem ela, só que a gente só tem ela nas clínicas particulares, né? Não é gratuita ainda não. Ainda não é gratuita. O Ministério da Saúde está tentando incluir ela, né, no calendário vacinal, onde que vai vir aquelas prioridades, né, pessoas idosas, crianças, gestantes. Mas quem quiser adquirir, hoje nas clínicas aqui em Patrocínio, na farmácia da Unimed, na Clínica Santa Clara, já encontra a vacina. Ela não é um valor razoável, ela é um valor alto, né? Mas você já encontra a vacina da dengue. E uma pergunta, não sei nem se sabe responder. Uma vez que eu tomo, eu tenho aí uma proteção de quanto tempo, mais ou menos? Ela é uma vacina você tem que tomar, são 2 doses, um intervalo de 90 dias, né? E ela vai te dar a imunidade durante um ano, né? Porque hoje, né, até mesmo a da Covid, ou dependendo de outras vacinas aí, você tem que sempre estar reforçando a dose da vacina, né? Elisângela, te agradeço por ter vindo aqui com a gente, nos esclarecer. É um assunto que a gente sentiu no coração de falar, porque envolve saúde. E como ela mesmo disse, se não cuidar, pode levar ao óbito. E a gente não vai deixar um bichinho tão pequenininho tirar a nossa vida por causa de prevenção. Se tiver que acontecer, amém, mas que a nossa parte a gente faça. Elisângela, dá suas últimas considerações finais para a gente encerrar aqui. Pastor, eu queria agradecer, né? E como o pastor falou aqui, né, gente, hoje é uma doença que é fácil, né, de ser
você não pegar ela, né? É a questão mesmo de você estar, né, cuidando do seu quintal, cuidando da sua casa, né? E hoje tem muitas, né, palestras, tem muitos informativos, né? A prefeitura sempre está aí também, né, fornecendo boletim, né? Que tem muitos casos, às vezes, né, que foram confirmados, né? Então, é isso, né? Hoje, a gente tem como prevenir a doença, sim. Basta a gente, né, ter a nossa consciência e não deixar água parada, né? Não deixar coisas ali, recipientes que vão deixar essa proliferação, né? Muito bom. Elisângela, aperta minha mão aqui. Obrigado, quero te Obrigada, agradecer, pastor. você, o Edinho, por estar somando aqui com a gente. É um privilégio ter vocês aqui Nós conosco. que Obrigado por agradecemos, essa pastor. aula. Tá? Deus abençoe você sempre e te ilumine. Como a gente sempre ensina, os médicos, os enfermeiros são agentes de Deus aqui na Terra para trazer a cura. Né? Pessoal, assim a gente se despede desse quadro, mas fica aí com a gente. Tem muita coisa boa aqui no programa. Valeu? Obrigado. Esse assunto da dengue aí é coisa séria, vamos nos prevenir. Agora o quadro da Adriana aí com a Giovana, esse quadro que eu gosto muito, texto com contexto, para a gente não falar nada que não esteja na Bíblia. Adriana e Giovana, a palavra está com vocês. Olá, meus irmãos, sejam bem-vindos a mais um episódio desse quadro Texto com Contexto. Esse quadro onde a gente explica algumas passagens que são tiradas do seu contexto original e que são distorcidas. Então aqui a gente traz algumas frases bíblicas, algumas frases de comum acesso das pessoas que elas falam no cotidiano e algumas passagens e explicamos o contexto delas. Hoje a gente vem falar sobre um tema que é também de um versículo, mas uma frase muito conhecida que as pessoas falam constantemente, que é sobre ser filho de Deus. Aqui em Minas a gente tem uma expressão que a gente usa muito, todo mundo é filho de Deus, todo mundo é filho de Deus. Então hoje a gente vai entender um pouquinho sobre o que é ser filho de Deus, se de fato todos são filhos de Deus ou quem está restrito a esse grupo de filhos de Deus. Para isso a gente vai ler a passagem que está em 1 João 3:1, que vai dizer assim: Vejamos como é grande o amor do Pai por nós, pois ele nos chama de filho, o que de fato nós somos. E no livro de 1 João, uma característica muito importante e que vai se decorrer através de todo o livro de 1 João é a expressão filhinhos. João ele vai abordar diversas vezes, nos referindo a nós como filhinhos, filhinhos do Pai. Então, hoje a gente vai entender um pouquinho, interpretar esse versículo não de uma forma isolada, mas o todo o contexto por detrás disso. Então, meus irmãos, como a Giovana falou, muitas pessoas utilizam dessa expressão, né? Somos filhos de Deus. Eu sou filho de Deus, né? Mas da onde que vem esse erro? Já parou para perguntar? Da onde que vem? Quero que você abra sua Bíblia lá em João 1, nós vamos ler o 11 e depois nós vamos ler o 12 e depois o 13 para entender um pouquinho mais. A palavra fala assim: Veio a seu próprio povo e eles os rejeitaram. Mas a todos que creram nele e o aceitaram, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Aqui, João está falando sobre a vinda de Jesus ao mundo. Né? Ele veio ao mundo como uma luz, que de fato trouxe luz a toda escuridão. Só que quando ele veio, o seu próprio povo o rejeitou. E infelizmente, esse povo que rejeitou não é filho de Deus. É isso aqui que João está querendo dizer. Adrila, mas então, por que as pessoas acreditam que todo mundo é filho de Deus? Onde que está o erro, né? Nessa própria passagem a gente tem a resposta. Todos que creram nele e o aceitaram, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Então, é todo mundo do mundo que é considerado filho de Deus? Não. Somente quem crê e quem aceita a mensagem de Jesus Cristo. Mas como é que eu posso crer, então, e aceitar Jesus Cristo? Nós vamos desmembrar hoje isso aqui e vamos te explicar. Na prática, né, com alguns versículos bíblicos, como que você pode colocar isso na prática? No versículo 13 desse mesmo capítulo fala assim: Estes que creram e aceitaram Jesus, não nasceram segundo a ordem natural, nem como resultado da paixão ou da vontade humana, mas nasceram de Deus. E aqui está a chave. Não basta a gente nascer de um corpo de uma mulher, não basta a gente ter sido gestada, a gente ter sido gerado no corpo de uma mulher e ter nascido ao mundo de forma natural. Não é esse nascimento e não é essa a exigência que Deus fala. Nós precisamos nascer no Espírito. Nós vamos entender o que é isso. Então, para ser filho de Deus, eu tenho que crer e aceitar a mensagem de Jesus Cristo e nascer no Espírito. Giovana vai abordar um pouquinho do que é esse nascer no Espírito. Então, como a Adriana falou, se
esse nascer não está relacionado ao de uma forma natural, de vir de uma mulher, de vir de mãe, e sim nascer no Espírito, a gente vai entender um pouquinho sobre o que está realmente querendo dizer. Convido vocês a abrirem as suas Bíblias em 1 João, a gente vai ler do capítulo 3, do verso 7 ao 10, que vai dizer assim: Filhinhos, não deixem que ninguém os engane a este respeito. Quando uma pessoa faz o que é justo, mostra o que é justa, quando ele é justo. Mas quando continua a pecar, mostra que pertence ao diabo, pois o diabo peca desde o início. Por isso, o Filho de Deus veio para destruir as obras do diabo. Aquele que é nascido de Deus não vive no pecado, pois a vida de Deus está nele. Logo, não pode continuar a pecar, pois é nascido de Deus. Assim, podemos identificar quem é filho de Deus e quem é filho do diabo. Que nessa passagem ele coloca uma distinção daquele que é filho de Deus e aquele que é filho do diabo. E essa distinção ela está principalmente no pecar, aquele que continua em pecado. Sabemos que pecar é algo da nossa carnalidade humana, nós nos inclinamos para o mal. Porém, aquele que permanece no pecado, ele é considerado filho do diabo, pois ele pecou, mentiu desde o início, ele foi um enganador desde o início. Então, a distinção está justamente no pecar. O Espírito de Jesus, nascer no Espírito, é justamente crer e aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador, mas principalmente buscar uma vida de abandono ao pecado, não permanecer no pecado. Até porque tem um verso, que é o verso 6, que vai falar: aquele que permanece nele não continua a pecar. Então, a partir do momento que você nasce em Cristo, que você nasce no Espírito Santo, você tem que buscar uma vida constante de abandono ao pecado. E é assim que a gente vai poder identificar quem de fato é filho de Deus e quem de fato é filho do diabo, como dito aqui em 1 João. Passagem muito séria, né? E se você pegar e abrir e ler e meditar nela, existe uma frase aqui, só fazendo um adendo ao que a Giovana falou, é uma distinção entre filho de Deus e filho do diabo. Olha que forte que é isso, né? Aquele que permanece no pecado é considerado filho do diabo, né? Não aquele que peca, nós somos pecadores, mas aquele que decide permanecer na vida de pecado. Olha como a Bíblia trata isso com seriedade e às vezes nós brincamos com a vida de pecado. Mas então, dando continuidade, como é que eu vou saber se eu já nasci no Espírito? A Giovana já falou aqui sobre abandonar o pecado. Como é que eu vou saber isso na prática? Ouso dizer que você tem que vigiar os seus pensamentos. A própria palavra fala assim: aqueles que são dominados pela natureza humana pensam em coisas da natureza humana, mas os que são controlados pelo Espírito pensam em coisas que agradam o Espírito. Isso está lá em Romanos 8,5, depois você abre sua Bíblia e confere. E lá em Colossenses, no capítulo 3, no versículo 2, 5, 8 e 12, fala mais ou menos isso daqui, que a gente teve que dar uma enxugada para não ficar muito extenso. Pensem nas coisas do alto e não nas coisas da terra. Façam morrer as coisas pecaminosas e terrenas que estão dentro de vocês. Fiquem longe da imoralidade sexual, da impureza, dos desejos maus e da ganância que é a idolatria. Agora é momento de se livrarem da ira, da raiva, da maldade, da maledicência, da linguagem obscena e revistam-se da bondade, da compaixão, da humildade, da mansidão, da paciência, que são os frutos do Espírito. Então, Adrila, como é que eu vou saber se eu já nasci no Espírito? Como é que estão os seus pensamentos? Você pensa só em coisas da terra? Sua vida é em função da terra? Você só pensa em moralidade sexual? Você vive na ira? Você vive na ganância? Você vive na idolatria? Você vive na mentira? Como que estão os seus pensamentos? Porque aquele que é nascido no Espírito, ele pensa nas coisas do alto. Ele foca nas coisas do alto. E claro que, né, nós seremos tentados, os pensamentos maus vão vir na nossa mente, isso é óbvio, nós somos seres humanos, nós temos uma natureza adâmica, infelizmente, mas como é que está a nossa luta contra isso? Eu estou cedendo para esses desejos, eu estou vivendo de qual maneira? Porque aquele que é nascido no Espírito, ele pensa nas coisas do Espírito e que agradam o Espírito. A própria Bíblia que está falando. Então, quando nós nascemos no Espírito, aí sim nós podemos ser chamados de filhos de Deus. Porque aquele que é filho de Deus, ele não é mais dominado ali pelo pecado. Ele não é filho do diabo, porque ele não vive no pecado. Ele pensa nas coisas do alto. Ele vive para agradar o alto. Então, essa é a distinção. Você nasceu no Espírito? Como é que estão os seus pensamentos? Como é que estão as suas atitudes aqui na Terra? Elas estão refletindo o quê? Coisas da Terra ou coisas do alto? E algo muito importante de pontuar nessa fala da Adriel é que a Bíblia ela cita que aquele que permanece em pecado,
permanece numa vida pecaminosa, ele é considerado escravo do diabo. Não só filho do diabo, mas escravo. Escravo é aquele que não vai conseguir sair daquilo por permanecer naquela situação. E a partir do momento que a gente justamente deixa o pecado nos dominar, e sim somos considerados nascidos em Deus, nascidos no Espírito, e assim filhos de Deus. Agora vamos falar um pouquinho sobre qual seria, então, de certa forma, um benefício, aquilo que Deus nos proporciona por ser filhos dele. Convido vocês a abrirem as suas Bíblias em Romanos 8, a gente vai ler alguns versículos de Romanos 8, do 13 até o 17, e vamos citar aqui algumas coisas. Gostaria de começar primeiramente pelo versículo 13, que vai dizer: se viverem de acordo com as exigências da carne, no caso, morrerão. Se, contudo, pelo poder do Espírito de Deus, fizerem morrer as obras do corpo, viverão. A primeira coisa que a gente pode destacar aqui é justamente a vida. A Bíblia fala que aquele que morre para o pecado, ele vive em Deus, mas aquele que continua numa vida pecaminosa, ele morre espiritualmente falando. Então, não existe vida para aquele que prefere viver conforme a carne, mas existe vida para aquele que vive conforme o Espírito, mesmo que esse, em seu corpo humano, vamos dizer assim, esteja morto. Então, a partir do momento que somos por seguir a Ele, por crer e nascer no Espírito Santo dele, nascer no Espírito de Deus, Ele nos dá a vida e Ele é a própria vida. Pois na Bíblia mesmo Jesus fala que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aquele que crê em mim não morrerá, mas terá a vida eterna. Segundo ponto, benefício de ser filho de Deus. Esse aqui, para mim, é o melhor benefício que tem, além da salvação. Porque todos são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Lá no versículo 14. Sabe quando nós vivemos para o mundo e nós somos guiados pelas nossas angústias, pelos nossos sentimentos, pelos nossos fracassos, pelas nossas intuições? Nós somos guiados por pessoas, por opinião, nós somos guiados pela maioria. E, infelizmente, quando a gente vive lá no mundo, quando a gente não é guiado pelo Espírito Santo, esse guia, né, que nós temos lá no mundo, infelizmente nos levam para caminhos tortuosos, caminhos de fracasso, caminhos de morte, caminhos de angústia. E aquele que é guiado pelo Espírito Santo. Olha que benefício é ser filho de Deus, ser guiado pelo Espírito da verdade, não caminhar na mentira, não caminhar na imundície do mundo, não caminhar naquilo que vai me levar para a morte, mas para aquilo que vai me levar para a vida. Que benefício, que privilégio é ser filho de Deus. No versículo 15 vai dizer o seguinte: vocês não receberam um espírito que os torne de novo escravos medrosos, mas sim espírito de Deus, que os adotou como próprio filho, a qual agora os chamamos de Abba Pai. Então, outro ponto é justamente a ousadia, a liberdade, a adoção como filho. Como eu disse anteriormente, a partir do momento que você continua numa vida pecaminosa, você é considerado escravo do diabo. Mas quando você se torna filho de Deus, a primeira coisa que você consegue é justamente essa libertação, essa liberdade das amarras do diabo, das amarras do pecado, e esse espírito de ousadia que vai pairar sobre a sua vida. E lá no versículo 17, para encerrar, fala assim: então somos herdeiros e, portanto, co-herdeiros com Cristo. Se participamos de seu sofrimento, participaremos também de sua glória. Confirmando essa passagem lá em Gálatas 4:7. Assim você já não é mais escravo, mas filho, e por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Ai, Adrila, mas viver para Cristo é uma vida que nós temos muitos sofrimentos, muitas lutas, a gente tem que abdicar de muita coisa. Realmente, mas nós vamos dividir a glória com o próprio Cristo. Você não é só filho, você é co-herdeiro juntamente com Ele. Então, nós temos direito de herança. Que benefício é esse? Herança. Nós vamos dividir a glória com Jesus Cristo. Então, tudo que nós passamos aqui, de fato, nós vamos sofrer. Nós vamos passar por tribulações. O próprio Cristo nos avisou isso. Mas nós vamos também dividir a glória e a herança lá dos céus com Ele. Então, olha que privilégio que é poder ser filho e chamado filho de Deus. Então, para concluir, o que podemos tirar dessa passagem? Primeira coisa é que somos filhos de Deus a partir do momento que vivemos uma pecado, que cremos e o reconhecemos como o único suficiente Salvador. Abandonamos essa vida de pecado. Então, não é só você ser nascido de homem e mulher, mas você ser nascido no Espírito Santo, ser nascido em Deus. E a partir do momento que você nasce em Deus, você tem que abandonar tudo da sua vida passada e viver uma vida em busca de uma santidade. E a partir do momento que você aceita isso, você abandona as vontades da carne, você recebe um espírito de filiação, como foi dito aqui
naquele versículo que eu li, que agora nós somos adotados e chamamos o Pai de Abba. E para finalizar, eu gostaria de deixar um versículo para vocês que se encontra em Lucas 9, no versículo 23, que vai dizer: se alguém quiser me acompanhar, nega a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. O Evangelho ele é principalmente sobre renúncia, sobre você renunciar não só uma vez, mas diariamente à vontade da carne e viver conforme o Espírito, para assim ser nascido no filho de Deus e não mais escravo e filhos do diabo. É isso. Espero que você tenha aprendido que nem todo mundo é filho de Deus, apesar dessa expressão ser muito comum e infelizmente utilizada de forma muito errada. Filho de Deus é nascido no Espírito e é aquele que decidiu abandonar o pecado e lutar contra ele diariamente. Então, se você está vivendo assim, você é filho de Deus. Se você ainda não vive dessa maneira, ainda é tempo. Gostaria de agradecer. Fique conosco até o final e esteja ligadinho aí nos próximos episódios também. Nos mande sugestões e fique com Deus. Espero que vocês tenham entendido e que tenha sido um momento muito proveitoso e de muito aprendizado. E é isso, fiquem com Deus, até uma próxima. Tá gostando aqui do programa? O programa é maravilhoso. Dá o like aí, compartilha. Quanto mais vidas a gente alcançar, melhor. Agora a agenda da igreja para você saber os dias de cultos. Pessoal, quero passar para você a agenda da igreja. Vou te mostrar aqui todos os cultos para você ficar por dentro. Nós começamos aqui na segunda-feira o culto de oração, às 19h30. A gente ora, paga um preço pela igreja, é um culto pilar aqui. Toda terça e quinta nós temos os cultos dos lares. Para quando você quiser um culto na sua casa, pode agendar. Temos uma equipe aqui bem preparada para levar o evangelho até seu lar ou na vida de alguém que você conhece. Quarta-feira, culto da vitória. Nesse culto nós sempre damos a oportunidade dos pregadores da igreja e, por sinal, temos aqui exímios pregadores e pregadoras. Nesse culto da vitória temos um clamor pelas causas impossíveis. 19h30 te aguardo. Quinta-feira, a TV Ágape, que você está nos assistindo, 21 horas no YouTube. Toda quinta-feira esse programa tem falado muito com você. Sexta-feira, culto da palavra, culto de doutrina, culto de ensinamento, onde nós estudamos um capítulo da Bíblia, ou um personagem. Eu mesmo que ministro nesse culto. Eu só não prego esse culto o dia que eu não estou aqui. No sábado nós temos 2 cultos. Temos o culto dos adolescentes, às 17 horas, para você ensinar o seu filho desde novinho o caminho da igreja. E às 19h30, culto dos jovens, culto da mocidade. Os jovens se reúnem aqui e é uma bênção só. Domingo, 9 horas da manhã, a nossa escola bíblica, onde nós nos aprofundamos mais num tema, num livro da Bíblia, numa carta, onde a gente cresce mesmo espiritualmente falando nas Escrituras, porque a gente separa um tempo maior, né? E domingo à noite, culto da família, onde nós celebramos ao Senhor, ouvimos uma palavra de esperança e colocamos a nossa semana nas mãos do Senhor. Aqui a agenda da igreja, não esquecendo que nós temos um programa de rádio, às 14 horas, na Rádio Cultura, é só você sintonizar lá. Essa é a agenda da igreja, aguardo você, Deus te abençoe, forte abraço. Igreja Batista Ágape, Deus tem feito grandes coisas nesse lugar. Não se esqueça, dá o like, compartilha, tá? Tem gente que não faz isso, por isso que a gente pede, isso nos ajuda, faz com que o YouTube nos ajude a divulgar esse programa. Agora, meu amigo Zilton, o quadro dele também bem legal, nos ensinando a entender as canções que nós louvamos. Zilton, qual que é a canção de hoje? Bom, meus amigos, hoje no Cantando a Palavra nós iremos analisar uma canção que eu tenho certeza que ela é extremamente conhecida por vocês. Nós iremos analisar a canção Eu Quero Conhecer Jesus, do cantor e pastor Alessandro Vilas Boas. Então, primeiramente, eu quero nos apegarmos na primeira estrofe, onde ele vai dizer o seguinte: o meu orgulho me tirou do jardim, a tua humildade colocou o jardim em mim. Se eu vendesse tudo que eu tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra, ele não se merece, o amor se ganha, de graça se recebe. Eu quero conhecer Jesus e ser achado nele. Meus irmãos, essa música, ela tem uma verdade muito bíblica dentro dela. Ela é como se fosse alguém numa situação de pecado, esboçando o seu desejo, a sua vontade de se reencontrar com Jesus. Essa letra ela sintetiza de forma poética, de forma muito plena, a extraordinária graça de Deus.
O jardim nessa canção ele tem uma representatividade da plenitude da presença de Deus. Quando nós lemos no livro do Êxodo, de Gênesis, quando fala sobre a criação, a Bíblia vai nos narrar que Deus colocou Adão em um jardim para ele cuidar e governar, e esse jardim, toda a suficiência de Adão não vinha dele, nem do trabalho ao qual ele fazia, mas sim porque na viração do dia o próprio Deus vinha o visitar e eles tinham comunhão. E essa comunhão com Deus, ela supria todas as necessidades de Adão. Então, esse jardim, ele representa a nossa santidade, a nossa dependência do Senhor. Um lugar ao qual nós estamos tão plenos e tão cheios dele que nós não sentimos falta de nada. Porém, também, em Gênesis 3, vai falar que o homem ele cai em pecado. O nosso orgulho, a nossa prepotência em achar que poderíamos fazer algo igual a Deus ou ser igual a Deus, fez com que Eva comesse do fruto, sendo influenciada pela serpente, e também dasse a seu marido. Então, o nosso orgulho, ele nos tira do jardim, ele nos afasta do centro da vontade de Deus, e acabando com isso, nos tirando de um lugar ao qual nós teremos toda a plenitude no Senhor. Então, a partir daquele momento, o homem começa a ter suas necessidades. Então, por conta do orgulho, o homem foi jogado fora desse jardim. Só que Deus, com sua grande misericórdia, ele nos alcança. E então entra o plano da redenção, que é o plano da crucificação, o plano de Cristo como nosso propiciatório, como nosso redentor. E ali o homem ele é atraído novamente a Deus pela graça. Então, quando nós vemos que o nosso orgulho, a única forma de voltar para o jardim é através da graça. Porque o homem por si só ele não pode querer a Deus, mas Deus o atrai. A nossa fé ela é alimentada por Deus. Deus deu a fé para nós como um dom. Paulo vai nos dizer que a fé é dom de Deus, ela não vem de nós, ela vem dele. Então, quando nós vemos o autor falar que o orgulho o retirou do jardim, mas a sua humildade coloca o jardim em nós, é como se Jesus plantado naquele madeiro, ele realmente trouxesse o jardim novamente para dentro de nós, através da nossa dedicação, da nossa devoção a Ele, da nossa rendição a Ele, nós podemos trazer o jardim, mas não agora um jardim físico, mas um jardim dentro de nós, um jardim espiritual, onde através da nossa fé, da nossa confissão a Cristo Jesus, nós podemos alcançá-lo e sermos cheios através dele. Na sequência da letra ele fala algo muito lógico e é presente dos nossos dias a dias, algo muito debatido até atualmente, que é a meritocracia. Nós estamos sendo influenciados pelo mundo onde nós acreditamos que através dos nossos esforços e dos nossos méritos nós iremos alcançar lugares, alcançar alguns degraus. Mas o autor da canção, o pastor Alessandro Vilas Boas, ele deixa muito claro que nós somos ineficientes, incapazes de voltar para este lugar no Senhor se não for através do amor do Pai. Mesmo vendendo tudo o que temos, não levantaríamos montante qualquer que conseguiria pagar o preço que foi pago por mim e por você. Então, quando ele diz que ele vendesse tudo o que tem em troca do amor, ele falharia. É porque não existe força, não existe trabalho, não existe dinheiro, não existe nada que pague o preço ao qual o próprio Jesus pagou. Quando nós vemos em Romanos 3, ele vai dizer que a nossa justificação foi pela fé em Cristo Jesus. Ele foi o nosso Redentor. O seu sacrifício pagou o preço. Quando João diz ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele estava validando o sacrifício de Jesus. E nós entendemos também que a grandeza do amor de Deus é um amor que não se compara, é um amor que não se merece. Não tem uma pessoa só no mundo que é justa o suficiente que possa falar, olha, eu mereço o amor de Jesus. Mas Jesus mesmo, sabendo que não merecíamos, ele escolheu fazer por nós. Existe algo no Senhor que nenhum homem, nenhuma consciência humana consegue mensurar. Porque nós trabalhamos em troco de algo. Nós fazemos porque alguém faz por nós. Jesus sabíamos que não merecíamos, sabíamos que nós éramos falhos, sabíamos que nós o trairia. Mas ele ainda assim pagou o preço por nós. Não pelo que nós somos hoje, mas pelo que podemos nos tornar nele. E há algo também nessa canção, que é aquilo que ele declara no final. Que ele fala assim, eu quero conhecer Jesus e quero ser achado nele. O agir de Deus ele vai na contramão da história, ele vai na contramão dos referenciais terrenos. Nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Nós somos pessoas que estamos habituados com as situações do dia a dia.
mas existe um lugar no Senhor que nos habilita a estarmos nele. Conhecer Jesus não é apenas ler a palavra e saber que um homem dentro da história dividiu a história da humanidade em antes e depois dele. Conhecer Jesus é saber que ele é alguém, que o Espírito Santo é uma pessoa, que Deus ele existe e que ele se faz presente no seu dia a dia, nas suas tomadas de decisões. É você ser encontrado nele. Como que eu sou encontrado nele? É quando eu me torno verdadeiramente uma imagem e semelhança do Senhor. E alguém que olha para mim, ela enxerga o próprio Cristo. É quando Paulo diz que nós morremos a nossa vida para vivermos a vida de Cristo. É quando eu e você nos tornamos um verdadeiro representante do Senhor, uma imagem e semelhança. Porque quando eu me encontro dentro do Pai, o Pai também é encontrado dentro de mim. Então essa canção, Eu Quero Conhecer Jesus, ela nos traz a um lugar de consciência de que nós não somos merecedores, de que nós não conseguiríamos pagar o preço, mas Jesus fez por nós. E o jardim que um dia foi perdido, ele fez um alto, um novo e suficiente caminho para que nós pudéssemos entrar. É como se aquele arcanjo, aquele anjo com a espada de fogo que está lá na porta do jardim protegendo a árvore da vida, estivesse lá até hoje, mas Jesus tivesse abrido uma nova porta, onde através dele, que é a porta, a verdade e a vida, nós pudéssemos acessar novamente o Senhor. E a árvore da vida era Cristo no madeiro. O homem que se fez, o Deus que se fez homem, que nos dá a vida eterna através dele e por meio dele. E essa foi a canção que nós analisamos hoje. Te peço para que você ouça ela com um pouco mais de atenção e beba dessas verdades. Essa canção ela fala sobre uma condição humana que pode ser transformada através de sermos encontrados dentro de Jesus. É com o Senhor, pastorzão. Zilton, obrigado, meu irmão. Vamos ouvir a palavra do Senhor? Deus tem uma palavra para você. Fica aí para você ouvir a voz de Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Vamos aí para a segunda parte da mensagem. Estou com uma série de mensagens aqui, falando sobre as 6 vezes que Deus falou com Jacó. Primeiro eu vou ler o texto e depois eu farei a introdução. Gênesis 31, verso 11. E o anjo de Deus disse a Jacó, e Jacó respondeu, eis-me aqui. E ele continuou, levanta agora os olhos e vê que todos os machos que cobrem o rebanho são listados, salpicados e malhados, porque eu vejo tudo que Labão está te fazendo. Eu sou o Deus de Betel, onde ungistes uma coluna, onde me fizestes um voto. Levanta-te agora, sai dessa terra e volta para a tua parentela. E então responderam Raquel e Lia e lhe disseram, ainda para nós parte ou herança na casa de nosso pai? Não nos considera ele como estrangeiras? Pois nos vendeu e consumiu tudo que nos era devido, porque toda a riqueza de Deus, que Deus tirou do nosso pai, é dos nossos filhos. Agora, pois, faze tudo o que Deus te disse. Deixa eu fazer uma introdução. Deus vai aparecer para Jacó 6 vezes. Jacó ele é considerado um dos patriarcas da fé. Ele é neto de Abraão, filho de Isaac, e ele é tão importante na vida do cristianismo que a bandeira de Israel hoje recebe o nome dele. Jacó teve o seu nome transformado para Israel, de onde tem a nação de Israel, tamanha a importância deste homem. E o Senhor vai aparecer para ele 6 vezes. O que isso é importante? Porque hoje nós vivemos uma geração que as pessoas acham que Deus tem que falar com eles o tempo todo. Sempre quando Deus quer falar conosco, gente, é só abrir a palavra de Deus é sempre Deus falando com a gente. Quando você vem ao culto, Deus está falando com você, mas tem pessoas que não ficam satisfeitas. Não, eu quero que Deus apareça para mim de uma maneira sobrenatural, de uma maneira grandiosa, só que eu tenho aprendido algo. Não é a quantidade de vezes que Deus fala, mas é a maneira que você recebe a voz de Deus. Deus pode falar com você 10, 30, 40 vezes, se você não estiver disposto a entender e a obedecer, não é a quantidade de vezes, é a maneira que você recebe. A vida de Abraão, a vida de Jacó, é um exemplo disso. Deus vai aparecer para ele só 6 vezes. A primeira vez que Deus aparece para ele, eu li semana passada, foi quando Jacó engana o seu irmão Labão. Ele teve que fugir lá para a Mesopotâmia, na casa do seu tio Labão, que eu vou falar hoje.
Só que no meio do caminho ele vai parar num lugar chamado Luz. Jacó ali perdeu tudo, perdeu a casa, perdeu a família, havia uma sentença de morte sobre ele, e ali ele vai ter um sonho, Deus vai aparecer para ele, nesse sonho ele coloca a sua cabeça numa pedra, e ali Deus vai dizer para ele: eu sou o Deus do teu pai. Eu estou contigo, eu te guardo, eu te protejo, e você vai voltar para cá, e eu vou trazer você para cá honrado. A primeira vez que Deus fala com Jacó, Deus estava lembrando ele: eu sou o Deus dos seus pais, eu sou o Deus que te guardo, eu tenho uma aliança com você. Deus lembra para Jacó que Deus tinha uma aliança com ele, só que Jacó não tinha uma aliança com Deus. Aí depois Deus falou assim: eu te guardo, eu te protejo. Como é bom saber, que nós temos um Deus que nos guarda, um Deus que protege as nossas vidas. E agora chega a segunda vez que Deus fala com Jacó. Jacó foi para a casa do seu tio, chamado Labão. E Jacó vai ficar ali, irmãos, 20 anos na casa do seu tio. E ao analisar essa história, lembra que Jacó era enganador? Jacó enganou seu irmão diversas vezes. Jacó, entre nós aqui, Jacó era meio espertinho. Jacó gostava de ganhar a vida passando a perna no outro. E agora esse tio dele, chamado Labão, durante 20 anos, ele vai fazer com Jacó a mesma coisa que ele fez com seu irmão. Durante muitas vezes esse rapaz aqui, esse tio dele, vai trapacear Jacó. Jacó vai trabalhar por uma filha dele chamada Raquel, mas ele vai entregar Lia. Jacó vai ter que trabalhar mais 7 anos de graça. Ele vai trapacear Jacó, vai mudar o salário de Jacó várias vezes. Sabe como que eu chamo esse episódio que Jacó ficou lá 20 anos? Eu chamo de a escola de Labão. Como assim, pastor? Todo homem a quem Deus fala com ele, que tem um chamado, que Deus tem um plano, você vai ter que passar na escola de Labão. O que seria a escola de Labão? É aquela situação que você não queria passar, mas é onde Deus trata conosco, é onde Deus vai mudar o nosso caráter, é onde Deus vai te confrontar. É a lei da semeadura. O que Jacó fez com o irmão dele, Deus coloca outra pessoa para fazer com ele. Irmãos, não tem como fugir da lei da semeadura. E essa escola de Labão é aquela situação que você chora, que você fala: Senhor, por que eu estou fazendo isso? Por que eu estou passando por isso? Por que o Senhor permitiu esse rapaz aqui? Ele já mudou o meu salário 20 vezes, só você ler o verso 7. Por que esse homem está me trapaceando? Eu estou trabalhando, estou procurando fazer tudo certo, mas por que o Senhor está permitindo eu passar por isso? Você já viveu essa situação? Eu já vivi. Eu já passei pela escola de Labão muitas vezes e passo até hoje. Só que a escola de Labão, guarda isso aqui, foi o período que Jacó mais cresceu. Ou seja, a escola de Labão, a gente chora, a gente é trapaceado, a gente não entende, mas é o período onde Deus faz você crescer, é onde você melhora, é onde Deus trata no seu caráter, é onde Deus vai fazer com que você receba muitas coisas, porque foi na escola de Labão que ele enriqueceu. E deixa eu liberar essa palavra para você, você que está nessa escola, na escola da provação, na escola da luta, na escola da humilhação, não queira fugir dessa escola, porque apesar da dor, Deus está fazendo você crescer, Deus está trabalhando no seu caráter, Deus está te acrescentando coisas. Passa pela escola de Labão, mas passa de cabeça erguida. Passa pela a prova, mas passa glorificando o nome do Senhor, porque por mais que nós não entendamos, Deus está por trás dessa situação. É a escola de Labão que vai fazer Jacó melhorar. Foram as batalhas que eu enfrentei na vida, essas escolas aí que fizeram de mim o homem que eu sou. E eu louvo a Deus quando Deus me coloca nessa escola de novo, porque eu sei que Deus está tratando no meu caráter. Porque Deus só trata com quem Ele tem um plano. Deus só permite o Labão na vida daqueles a quem Deus quer purificar. Talvez hoje o seu Labão seja o seu trabalho, o seu relacionamento, eu não sei, mas entenda que faz parte da escola de Deus, faz parte do plano que Deus tem para você. Só que agora, irmãos, depois de 20 anos, olha, a escola de Labão durou 20 anos. Eu vou repetir, a escola de Labão durou 20 anos. Por que isso é importante? Hoje a gente vive numa sociedade rápida. A gente quer que tudo seja rápido. Senhor, eu estou na prova tem 1 ano, estou na prova tem 6 meses. Irmãos, Jacó passou 20 anos. Davi passou nessa escola 20 anos. José passou 13 anos, gente.
Deus não tem pressa em trabalhar em você. Deus não está preocupado com o Cronos, que é o tempo do homem. Deus está preocupado com o Kairos. Deus tem o tempo certo, irmãos. Talvez eu estou falando para alguém que você está ansioso, você está preocupado. Até quando? Não, Deus tem a hora certa. Até que depois de 20 anos, Deus vai falar com Jacó. Olha o que Deus vai falar com ele. Primeiro, eu vi o mal que Labão te fez. Eu vi a injustiça que esse homem está fazendo com você. Olha, irmãos, olha que lição que nós aprendemos. Como é bom servir a um Deus que vê, um Deus que conhece. Em momento algum, Deus falou com Jacó, até o momento, falou a primeira vez, até agora Deus não fala nada. Tem 20 anos que Deus não fala com Jacó, mas Deus está dizendo, eu não falei, mas eu estou vendo. Eu não falei com você até agora, mas eu estou vendo a injustiça. Irmãos, a injustiça faz Deus trabalhar a nosso favor. Sempre quando alguém estiver trapaceando você, querendo o teu mal, cometendo injustiça, a gente nem precisa orar, Senhor, faz justiça. Deus não vai fazer justiça, Deus é a justiça. Então Deus fala com Jacó para dizer, eu não tolero injustiça, eu estou entrando a teu favor, eu vi o que Labão te fez, eu vi o que ele está fazendo contigo e eu estou aqui para te defender. Você recebe essa palavra aí? Você que está sendo vítima de calúnia, de injustiça, Deus está dizendo, eu vou te defender, não precisa pagar com as tuas mãos, não precisa fazer do seu jeito, eu, Senhor, eu defendo a causa dos injustiçados. O Salmo 75 vai dizer que Deus é um justo juiz, Ele nos defende. Lembra aquela mulher adúltera? Por que Jesus defende aquela mulher? Se ela estava errada, é porque ali estava cometendo uma injustiça. Era para ser apedrejado o homem e a mulher, mas eles levaram só a mulher. Por que a mulher? Porque a mulher é o sexo mais frágil. Olha que injustiça. Aí Jesus se levanta como um juiz para defender aquela mulher. E hoje também Jesus está lutando a tua causa, Ele está defendendo a tua peleja, porque quando Deus fala conosco, Ele nos mostra que Ele vê a injustiça. E olha o que Deus vai falar com ele mais, Jacó, eu vi o que Labão está fazendo e eu sou o Deus que apareceu para você quando você ungiu aquela coluna. Lembra da mensagem semana passada? Quando Deus fala com ele naquele lugar, ele unge aquela coluna e diz, Deus está nesse lugar. Sabe o que Deus está falando com Jacó? Jacó, 20 anos se passaram, mas eu ainda continuo sendo o mesmo Deus. Eu vou repetir essa frase. Eu sou o mesmo Deus, eu sou o Deus de 20 anos atrás, eu não mudei, Jacó. Às vezes quem muda somos nós, às vezes quem não cumpre promessa somos nós. Eu sou o Deus que continua o mesmo. Hebreus 13:8 vai dizer que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Deus havia falado com ele há 20 anos atrás, eu estarei contigo, eu te abençoarei. E olha, se não aconteceu, Jacó agora está próspero. Mesmo sendo enganado, mesmo sendo lesado, Jacó agora cresceu e frutificou. É Deus lembrando, Jacó, eu estou cumprindo a minha promessa na tua vida, eu sou o Deus de 20 anos atrás, recebe essa palavra aí, meu irmão. Deus está te lembrando, eu sou o mesmo Deus que há muitos anos atrás te fiz uma promessa. Eu sou o mesmo Deus que há tantos anos atrás eu prometi que ia fazer algo e eu cumpri, eu não mudo. Mas Deus também está te perguntando, será que quem mudou não foi você? Será que você não esqueceu daquilo que você combinou com Deus? Será que você se esqueceu de ser grato a Deus? Você esqueceu que há 20 anos atrás você estava quebrado, arrebentado e Deus te fez uma promessa e hoje, apesar das batalhas, você está bem? Hoje, apesar das batalhas, você tem onde morar, você tem um emprego, você tem uma família. Será que você se esqueceu disso? Então Deus estava lembrando Jacó, eu sou o Deus da aliança, eu sou o Deus que não mudo. E eu termino dizendo, sabe o que as mulheres de Jacó falaram com ele? E eu vou terminar. Quando Jacó fala com ela, a gente tem que ir embora daqui, porque Deus quer que a gente vá. E as mulheres de Jacó falam assim, Jacó, que a Raquel e Lia, o nosso pai tem te lesado até hoje. O nosso pai, tem te lesado até hoje, o nosso pai tem nos enganado, mas Deus tem tirado dele e dado para você. Porque Deus é Deus que transfere. Irmãos, Deus é Deus que não tolera injustiça, Deus é Deus que pode pegar do ímpio e abençoar você. Deus é Deus que pode transformar o mal em bênção. Deus é Deus que transforma o caos em luz.
eles estavam lembrando Jacó, o meu pai quis fazer mal a vocês, mas Deus transformou o mal em bem, ou seja, Deus vai reverter. O mal que tentaram fazer contra você, o mal que eles programaram contra você, Deus vai reverter em bem. Deus vai transformar a derrota em triunfo, a maldição em bênção. Receba essa palavra aí, em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, eu quero te apresentar a cada pessoa que ouviu essa palavra. Às vezes, como Jacó, nós estamos na escola de Labão, a escola da injustiça, a escola da dificuldade, a escola onde nós queremos fugir, mas não tem como. As adversidades, as provas fazem parte do teu calendário. É onde o Senhor está nos moldando, formando o nosso caráter. Pai, que nós não venhamos desanimar, mas como é bom saber que o Senhor fala conosco. Tu és o Deus que se apresenta quando uma injustiça é lançada sobre nós. Tu és o Deus que não muda, o Deus de 20 anos atrás. E nós cremos que o Senhor transforma a maldição em bênção. Que essa palavra nos encoraje, nos fortaleça. Muda a história, Senhor, deste homem e dessa mulher, essa pessoa que está afastada ou da Tua presença, ou que nunca aceitou o Senhor como único e suficiente Salvador. Que essa mensagem toque neles. Muda a história dessa família. É a oração que eu faço a Ti, em nome de Jesus, amém e amém. Espero que Deus tenha falado contigo. Dá o like aí, compartilha e até a próxima, se o Senhor nos permitir. Fica com Deus, paz do Senhor, um abraço.